Bom dia, senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos. Apenas para informar que nós estamos aguardando a chegada do senador e do deputado, acredito que em 5 minutos nós daremos início à cerimônia. E também eu vou aproveitar esse espaço para informá-los que ao longo do evento será disponibilizado um questionário de avaliação que servirá não só para feedback do evento, mas também para vocês terem acesso à senha de acesso às palestras aqui proferidas. Então é necessário que vocês preenchem esse questionário e após o evento, mais ou menos uns 5 dias, nós disponibilizaremos uma senha para vocês, que será enviada no e-mail do questionário. Obrigado. Eu aproveito a atenção dos senhores mais uma vez e informo que o evento inteiro será transmitido através do site da Telebrasil, que é www.telebrasil.org.br. Então, se os senhores têm interesse em disponibilizar e informar os seus pares, por favor. Obrigado. Bom dia, senhoras e senhores. Sejam todos bem-vindos ao seminário Modelo de Avaliação da Qualidade de Acesso à Internet em Banda Larga. Chamamos para compor a mesa de abertura o excelentíssimo senhor deputado Bruno Araújo, presidente da Comissão de Ciência, Tecnologia, Comunicação e Informática da Câmara dos Deputados. O excelentíssimo senhor senador Walter Pinheiro, membro da Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicação de Informática do Senado Federal. O senhor Eduardo Levi, diretor executivo do Sinditelebrasil, Sindicato Nacional das Empresas de Telefonia Móvel, Celular e Pessoal. Nesse momento, passamos a palavra ao excelentíssimo senhor deputado Bruno Araújo, para suas saudações. Vou quebrar o protocolo um instantinho, vocês permitem? Me dão uma autorização, por favor? Queria dar bom dia a todos, agradecer muito a presença e não podia deixar de quebrar o protocolo, principalmente agradecendo a 2 amigos que fizeram o esforço de vir aqui fazer uma abertura nesse seminário que nós achamos de uma importância fundamental para o desenvolvimento do país à frente, porque nós precisamos ter este serviço de banda larga de qualidade, mas também precisamos ter esse serviço ser massificado no país. Então, precisamos encontrar um balanço entre esses 2 pontos. O evento de hoje está sendo transmitido pela web, nós temos o serviço todo sendo feito pela internet, então nós estamos alcançando o Brasil inteiro, através do link da Telebrasil, Sinditelebrasil, e o acesso aqui dentro está, como não poderia deixar de ser, através de banda larga. A senha é banda larga 30. Esse 30 é porque já deve ser o preço sem o ICMS. Então, muito obrigado a todos e, mais uma vez, muito obrigado realmente a Bruno e Walter pela presença aqui. Obrigado. Bom dia a todos. Primeiro, agradecer o convite da nossa presença hoje pela manhã. Eu disse a Levi, essa era a missão de dividir com todos os senhores. Nós temos a nítida posição dentro da Câmara dos Deputados, na Comissão de Ciência, Tecnologia, Comunicação e Informática, de que nós temos temas absolutamente atuais que norteiam o nosso trabalho. O primeiro
pela primeira vez, uma compreensão muito clara, parece que culturalmente se instalando na mente, não só do governo, mas sobretudo da iniciativa privada no Brasil, da importância da inovação tecnológica. Esse é um dos pilares do tema hoje, desenvolvido dentro da Comissão de Ciência, Tecnologia e Comunicação. E o segundo pilar nosso é a banda larga. São os dois temas escolhidos como absoluta prioridade no encaminhamento do processo legislativo ao longo dessa legislatura, ao longo desses próximos 3 anos e meio de legislatura que nós temos. Tanto que tem sido objeto de nossos seminários, de nossas conversas internas. Então, toda matéria que tratar sobre inovação tecnológica ou sobre banda larga, ou nós teremos um presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia ou um membro titular da comissão acompanhando em qualquer recanto do país este assunto. E não só pela missão que temos de acompanhar a matéria, mas, sobretudo, também porque o próprio Congresso Nacional tem uma preocupação muito objetiva de algo que é muito tênue, não é? Que é todo o processo de regulação, o que se regulamenta por lei, o que se regulamenta por portaria. Nós temos diversos segmentos que fogem, inclusive, da questão de telecomunicações também, que há sempre um certo grau de esgarçamento ou questionamento de qual é a competência objetiva, se é da lei, papel do Congresso Nacional, ou se muitas vezes uma agência reguladora se alvora a estabelecer algo que vai além do padrão do que a legislação determina. Então, o nosso papel é, sobretudo, de poder também, em alguns momentos, conciliar, fazer exercer o papel do Congresso Nacional. Nós sabemos, eu dizia há pouco, nós sabemos que muitas vezes, sobretudo na área da tecnologia, a velocidade das transformações necessita-se de uma resposta legislativa muito rápida a essas alterações, mas às vezes também a possibilidade de um tempo maior de discussão que sustenta alguma posição, às vezes mais alvoraz, do governo ou de um órgão de governo de promover mudanças mais substanciais sem a devida discussão. Quando me refiro a governo, me refiro a Estado brasileiro, qualquer que seja a posição. Portanto, a nossa presença na manhã de hoje, Levi, é dizer do processo nosso colaborativo. Nós vamos acompanhar o desfecho e o resultado desse encontro, vamos compilar uma posição para dividirmos através de informações para todos os membros nossos titulares e suplentes da comissão. De modo, eu queria cumprimentá-los pela iniciativa e dizer que seguramente contam conosco no papel proativo de ajudar a colaborar e, sobretudo, de também, nos momentos que foi importante, tentar ajudar a sustentar ou conter aqueles que não têm a mesma visão colaborativa e, muitas vezes, muito de boa fé, mas procuram exercer uma função além da conta, no sentido que, às vezes, atrapalha o desenvolvimento do segmento e quem, principalmente, nos interessa na ponta, que é o mais importante, que é cuidar nessa integração dessa posição da iniciativa privada com o beneficiário final, que é o consumidor, ao qual nós buscamos que se possa entregar um serviço de qualidade com custos compatíveis à realidade nossa socioeconômica e que possamos fazer com que o Estado brasileiro atrapalhe o mínimo possível a atividade dos senhores. Obrigado, um bom dia e um bom encontro. Obrigado, deputado. Convidamos o excelentíssimo senhor senador Walter Pinheiro para fazer uso da palavra. Bom, primeiro eu quero dar meu bom dia, saudar aqui a Telebrasil pela iniciativa, na figura do nosso presidente, dizer aqui, Bruno, da importância e aí da sua presença, mas até de forma muito mais institucional, da presença da Comissão de Ciência e Tecnologia da Câmara dos Deputados. Eu acho que é importante salientar o papel que essa instituição jogou ao longo dos anos, principalmente para a reestruturação,
para a definição, inclusive, disso que nós vamos discutir aqui hoje, uma comissão que, em 1997, quando dos primeiros debates envolvendo a própria reformulação do setor de telecomunicações, o surgimento da Anatel, todo um debate profícuo em relação a essa necessidade de entender, já naquele momento, o processo de convergência tecnológica, a necessidade de adaptar a nossa legislação a toda essa movimentação. Eu diria que a Câmara dos Deputados, óbvio que eu falo isso hoje sem nenhum tipo de aspecto de disputa entre as duas casas, até porque agora faço parte da outra, então, portanto, poderia fazer aqui uma defesa veemente da minha nova corporação, mas acredito que a Câmara dos Deputados deu uma contribuição muito maior. Há no Senado, inclusive, alguns que dizem que o fato de eu ter passado 4 mandatos na Câmara dos Deputados, isso me fez carregar para o Senado uma parcela da Câmara para dentro da atuação lá no Senado da República. Mas falo isso, Bruno, com muito assim, entusiasmo, até porque orgulho é uma palavra que não me apetece muito a partir do que é que significa cada ganho, até porque esse ganho não é individual. E o orgulho tende a ser algo muito patrimonialista e, ao mesmo tempo, egoísta. Mas eu quero salientar isso aqui pelo papel que a Comissão de Ciência e Tecnologia jogou ao longo de todos esses anos no processo de consolidação do que nós vamos discutir aqui no dia de hoje. Falo com entusiasmo e faço isso, inclusive, citando algumas das figuras que, ao longo dos anos, nessa história, contribuíram de forma decisiva para isso. Alguns não estão mais conosco por conta de outras tarefas, outros estão, mas se licenciaram desse processo, mas a grande transformação que a gente fez naquele colegiado, acho que essa que é a experiência. Aquilo era um colegiado exclusivamente dedicado à apreciação de renovações e concessões de radiodifusão no país. Um papel, não quero subjugar esse papel, mas um papel que, na minha opinião, não condizia com as tarefas para aquele período, nem muito menos com a estatura do parlamento brasileiro. Então, nós promovemos uma verdadeira reestruturação, Bruno. Acho que essa é uma das coisas que eu carrego até enquanto parlamentar, de ter tido a oportunidade de contribuir naquele quadrante ali com essa transformação. Eu sou de um partido que historicamente enxergou a possibilidade de ampliar a nossa capacidade de desenvolvimento, de nação, e principalmente da universalização do país, através do desenvolvimento científico e tecnológico. Enxergava muito bem, mas praticava muito mal. Até porque o próprio partido que eu pertenço, à época, fazia escolhas completamente diferentes do que era a ocupação do espaço naquele colegiado. Então, portanto, acho que o dia de hoje, a presença aqui da comissão, e hoje o Senado, que fez uma transformação profunda em criando essa comissão, e já a comissão nascendo com outro patamar, já nascendo com outra visão, consolida, assim, dentro das duas casas, portanto, no Congresso Nacional, a posição de instâncias que efetivamente interferem na sociedade. Os senhores são testemunhas da participação do Parlamento brasileiro, por exemplo, no momento decisivo da reestruturação do setor de telecomunicações, seja na LGT, ou seja no passo seguinte. Decisivo o processo de participação nossa, mesmo tendo a Anatel já estabelecida no que diz respeito à definição do espectro de frequência no país, que determinou de forma muito enfática o rumo do desenvolvimento industrial, a expansão dos serviços de telefonia móvel, marcou uma etapa no Brasil,
E aqui eu quero dizer ao senhor de forma muito, eu diria até quase que direcionada, Bruno. Foi a Câmara dos Deputados, via Comissão de Ciência e Tecnologia, eu diria, o ponto central para que aquela decisão ocorresse no país naquela época. Talvez aqui algumas das figuras que estão presentes nessa sala estavam, na época, naquele embate. O Guerreiro não está mais entre nós, que era o presidente da Anatel na época, e todo mundo sabia, inclusive, da própria disputa no interior da agência em relação a essa decisão. Aquilo, na nossa opinião, não era uma decisão pura e simples de um regulamento, de uma adoção de uma tecnologia ou uma decisão que pudesse determinar uma simples escolha para atender pontualmente. Aquela era, na nossa opinião, uma decisão de rumos. Aquela era uma decisão que pautava o caminho do Brasil para as suas relações econômicas, pautava o caminho do Brasil para o desenvolvimento científico e tecnológico, pautava completamente a ordem do dia para essa questão do atendimento, cobertura e a identificação desse serviço como um serviço público, como algo da infraestrutura no país, que até então esse segmento era tido meramente como periférico ao processo de infraestrutura para o país. Nós estamos no debate hoje sobre essas questões estruturantes e folgo hoje em saber que quando nós discutimos um orçamento e um PPA, como o que chegou ontem, o setor de telecomunicações, o setor de comunicação entra como elemento decisivo. Não era para menos, meu caro Levi, porque aí eu sempre fiz essa cobrança. Um setor que movimenta, aí na minha opinião, entendendo como comunicação, telecomunicações e radiodifusão, nós estamos falando de uma movimentação superior a 150, chegando a 160 bilhões de reais. Portanto, na mesma linha de uma Petrobras, com toda a sua importância, na mesma linha do sistema Eletrobras, no entanto, nós éramos tratados como uma parte quase que de enfeite, como algo que era colocado somente como um processo para rechear ou para chegar aos olhos como o coroamento de um processo tecnológico. Então, nós estamos diante desse debate nesse momento. E aí eu quero salientar alguns dos aspectos que eu concluí minha saudação nisso aqui, o fato da recente decisão do Congresso Nacional sobre o projeto de lei 116, que eu tive a oportunidade de participar das 3 etapas. Da etapa da elaboração, já que eu também faço parte de um dos projetos apresentados, o projeto de lei 332, na Câmara dos Deputados. Não pude participar como relator, o relator inicialmente foi o nosso companheiro Jorge Bittar, mas votei, Bruno, ainda na Câmara como deputado e corri para votar e, ao mesmo tempo, aí de forma diferenciada, ser o relator no Senado Federal. Se tivéssemos logrado êxito ano passado, e aí eu quero dizer isso aqui até para deixar isso muito claro, a semana passada alguém me perguntou isso, eu disse, faltou empenho para aprovar em dezembro no Senado? Eu disse, não, eu, inclusive, quando fiz todo o lobby para que o Senado votasse a matéria, eu já era senador eleito. Então, eu não fiz de conta que estava fazendo lobby para ver se esperava a minha chegada ao Senado para votar a matéria. Infelizmente, não conseguimos no ano passado e depois de mais uma caminhada, nós conseguimos, como diz o velho Caetano na sua música, né, quem é que vai juntar as pressões da UDR e do PT, é assim que ele dizia, para fazer exatamente a clarificação das posições contrárias, e nós conseguimos juntar diversas forças. Não é o projeto dos nossos sonhos, não é o texto do desejo do coração de cada um, mas ele é a média do que foi possível a gente trabalhar com os setores, com os parlamentares, com os segmentos da sociedade, mas ele é, na minha opinião, a ferramenta ideal para o momento de hoje. Nós precisamos começar, e é importante realçar o que é que significa para nós essa conquista de, pela primeira vez na legislação brasileira, a gente botar o dedo
na ferida da questão do conteúdo nesse país, que é a peça mais importante que a gente trabalha. Falamos muito de unbundling, falamos muito de rede, de estrutura, daqui para ali, distribuir, etc. e tal, mas o papel preponderante nosso nessa história toda tem a ver com uma pecinha fundamental que é que circula nisso. Portanto, é o conteúdo que é o grande elemento. E conseguimos fazer isso, ainda que tentando estabelecer relações com as estruturas outras, desde a sua elaboração até a sua distribuição, obviamente passando por todos os caminhos necessários e possíveis nesse processo. Tratamos também, recentemente, da expansão do atendimento de acesso à população, hoje não mais falando em PSTs, nem falando em telefones públicos, portanto, mudando completamente. Os que me acompanham até historicamente devem se lembrar de uma expressão que eu usei em 1997, quando do debate da reformulação do setor de telecomunicações, que eu dizia que a gente era extremamente tímido quando tratava dessa questão da expansão, da universalização, quando falava sempre, não, em aldeia nós vamos botar telefone públicos, vamos chegar lá e atender com voz. Eu, desde aquela época, dizia, isso é tímido para o tamanho da ousadia que a gente tem e para a capacidade que esse setor tem. E eu brincava, dizia, isso parece conversa de índio com português, como quem está apresentando caixa de fósforo e espelho pela primeira vez. E está aí o resultado disso. Hoje em aldeia não se fala mais em colocar telefone público. O que nós falamos é chegar em banda larga, aumentar a banda da toca. Então, portanto, não é mais um processo simples como no passado, só que com ferramentas extremamente acessíveis, ou como coisas que até então, naquela época, se julgavam como se fosse algo extremamente demorado de atender a partir daquilo que a gente trabalhava. Basta ver os senhores que em cada fase que nós discutimos essas questões, nos deparamos com tecnologias que às vezes sequer chegamos a experimentar e estamos dando um passo para outro. Quem aqui não se lembra de fevereiro do ano passado, onde todo mundo já tentando estabelecer uma relação com 3G, ao mesmo tempo já convivendo com a história da chegada de LTE e, portanto, apontando o caminho da 4ª geração, sem sequer ter experimentado ou saboreado na sua inteireza o 3G em nosso país. Então, portanto, a chegada desse debate de banda larga, a missão apontada com o Plano Nacional de Banda Larga, o compromisso assumido pelos empreendedores e pelos operadores, a necessidade da gente conjugar esses fatores e essas ações em todas as frentes, inclusive absorvendo, a partir de agora, toda essa estrutura de TV por assinatura, ousando, tentando falar em mais uma etapa de capilaridade, de chegar à casa dos assinantes. Assim como também avançamos no que diz respeito à discussão do nosso espectro de frequência, portanto, a licitação de 2.5, a licitação em 3.5 GB, a ousadia de botar o dedo na ferida para tentar atender a essa ainda camada da sociedade que não tem acesso. A Dilma fala muito dos milhões de brasileiros que ainda estão vivendo na miséria. É bom salientar que no seio dessa população ainda nós temos os que também não têm acesso à informação. Calcula-se hoje que pelo menos 16 milhões de brasileiros também não têm acesso, que vivem na zona rural, vivem em zonas remotas. Portanto, a licitação de 450, a modelagem para essa licitação de 450 MHz, atendendo a uma possibilidade de novos players, a possibilidade, inclusive, de também enxergar o que é que significa de produção de novas linhas, de novas frentes, de novos padrões tecnológicos para atender a essa demanda. E eu diria também que as questões centrais como essas não poderiam ter um outro tipo de discussão da Anatel que não
a consulta pública 46, portanto, a gente chegando para discutir algo que é muito compatível com esse setor. Ninguém pode falar de uso de tecnologia avançada sem imaginar o uso dessa tecnologia para que a gente entregue o que nós estamos anunciando com qualidade, né? Que é uma coisa inconcebível, e eu diria até contraditória, Bruno. A gente fala tanto em avanço tecnológico e ainda convive com aspectos de falhas, ou seja, a qualidade a desejar. Ainda é muito amargo para cada um de nós, quando abrimos as páginas dos jornais ou os relatórios dos PROCONs e vemos que as empresas desse setor ainda ostentam a cabeça dessas listas, liderando a lista de reclamações de serviços. Na sua maioria, muito relacionada à prestação do serviço, na sua relação direta com o cliente, mas também uma reclamação muito grande da qualidade do serviço prestado e não só uma reclamação, mau atendimento. Por isso é que eu acho que é fundamental que a capacidade de mensurar a qualidade desse serviço, entender que o que nós estamos fazendo é de alta qualidade, portanto o serviço tem que ser ipsiliter, tem que ser compatível com essa alta qualidade, é que eu louvo a iniciativa desse momento, em que nós discutimos aqui todas as questões, né, sejam de naturezas técnicas, sejam de natureza dos serviços, seja inclusive das próprias dificuldades estabelecidas de como chegar a cada usuário e como interagir com ele. Então eu queria concluir dizendo que esse é um momento importante para a gente, inclusive, mostrar à sociedade que nesse segmento não há uma preocupação só, meu caro Levi, com a venda do serviço, só com a entrega pura e simples de um produto, como se alguém estivesse entregando, me perdoe, um pacote, um bagulho, um embrulho. Nós estamos entregando algo que mexe na vida das pessoas, que altera o cotidiano, que modifica as relações e que aponta na perspectiva de soluções que até então jamais imaginadas por qualquer um de nós. Pense o que é levar, por exemplo, através da informação, um sinal de saúde, um sopro de vida. E não refiro-me ao sopro de vida só do ponto de vista físico da saúde. O sopro de vida, por exemplo, Bruno, na educação. Para muitos que não tiveram a capacidade, a oportunidade de sequer ter o acesso a qualquer uma das primeiras letras, termina tendo nos dias de hoje o contato com qualquer máquina dessa, em que ele pode manipular e operar. Talvez os senhores não saibam o que é que significa do ponto de vista de satisfação para uma pessoa que nunca leu e escreveu no dia que ela tem o contato com as primeiras letras. Eu quero chamar a atenção de um fato, uma vez inédito no Brasil, quando Esther Pilar Gross, que era secretária de Educação no Rio Grande do Sul, e ela me contava dizendo, Pinheiro, no dia que eu fiz uma festa com mulheres com mais de 50 anos, que eram analfabetas, e o dia da festa da certificação delas, o que elas me pediram como cenário central para a arrumação daquele espaço era uma fogueira. E eu não conseguia entender, eu disse, mas nós não estamos numa época de São João, nós estamos no meio do ano que tem que acender uma fogueira para queimar. E as mulheres diziam, mas nós queremos uma fogueira, não queremos mesa, bolo, absolutamente nada, queremos uma fogueira. E uma fogueira foi colocada no centro daquele salão. E no momento, quando se processavam as tratativas para o início daquela cerimônia, todas as mulheres se dirigiram com as suas antigas carteiras de identidade e jogaram na fogueira. Ela disse, a partir de agora nós somos cidadãs. Acabou aquela história de que a gente marca com o dedo. Nós agora temos identidade, verdadeiramente. Então imagine o que é a gente poder levar isso para essas pessoas. Serviço nessa área de cidadania, tirar uma venda dos olhos, permitir que alguém possa enxergar o mundo através disso que é o serviço de banda larga, o serviço de telefonia, o serviço de dados, o serviço de imagem. Portanto, é poder chegar na vida de cada cidadão, alterando o seu cotidiano. Mais do que mexer no ouvido ou satisfazer os olhos,
é a gente efetivamente ter a oportunidade de mudar a vida de milhares e milhões de pessoas nesse país. Por isso, essa qualidade é importante para a gente dizer, não só estamos entregando, mas estamos entregando em condições de todos terem acesso a esse serviço. Muito obrigado. Obrigado, senador. Com a palavra o senhor Eduardo Levi, diretor executivo do Sinditele Brasil. Bom, eu tinha quebrado um protocolo, né? Queria mais uma vez agradecer a presença do deputado Bruno Araújo e do senador Walter Pinheiro, em que pese o senador ter falado sobre as comissões presentes, mas a figura dos dois, para nós, tem um emblema e que eu acho que pode ser traduzido nessa história contada do PLC 116, de todo o trabalho feito numa comissão na Câmara e depois a chegada no Senado. Se para nós seria muito bom ter tido a aprovação ainda em dezembro, mas eu acredito que vai ficar sempre na história, na sua história, aquela pontinha de ter participado na legislatura com a aprovação. No final, para o país como um todo, alguns poucos meses talvez não sejam na vida do país isso tanto. Eu acho que muito pouca gente tem a noção, talvez muito mais aqueles que estão presentes na história e em todo esse conteúdo desse projeto de lei, da dimensão que isso vai alcançar no Brasil, assim como a dimensão do que a banda larga fez e pode vir a fazer. Nós temos, além da preocupação da entrega do bagulho, né, da entrega com cada vez mais qualidade, nós temos procurado também fazer um esforço e contribuir com o governo naquilo do nosso discurso, no painel que fizemos em junho aqui em Brasília, sobre a importância do que colocar dentro deste aparelhinho, dentro da banda larga, para que possa efetivamente a população poder ser inserida na sociedade moderna do conhecimento e poder tirar todos esses benefícios. Então, eu acredito que, pelos dois discursos feitos, que foi para nós um pontapé inicial muito bom para o dia de hoje, que vai nortear o nosso debate, mas também acreditamos que no final do dia de hoje a gente tenha uma consciência clara do que precisamos fazer para o país para massificar com qualidade o serviço. Muito obrigado mais uma vez aos dois e vamos em frente. Muito obrigado. Nesse momento, eu desfaço a mesa diretora. Eu aproveito a oportunidade mais uma vez para aqueles que nos assistem online, na internet, que as palestras aqui proferidas serão disponibilizadas através do site da Telebrasil e também da Network Eventos, www.telebrasil.org.br ou www.networkeventos.com.br. Seguindo as nossas atividades, eu convido nesse momento os senhores Luciano Martins e Jadir Antônio da Silva, da Fundação CPQD, para a apresentação do estudo sobre as condições de oferta dos serviços em banda larga. Bom dia a todos. Bom, meu nome é Luciano, eu sou do CPQD. Essa apresentação ela vai ser feita por mim e pelo Jadir, colega de trabalho. Nós trabalhamos na diretoria de redes convergentes do CPQD. Tá? E a nossa apresentação de hoje vai falar sobre estudos sobre condições de oferta dos serviços em banda larga. Deixa eu ver como funciona.
Pode passar. A agenda dessa apresentação vai ser, a gente vai iniciar falando qual foi o cenário do estudo feito, comentar um pouco sobre a arquitetura da internet global atual, alguns mecanismos de qualidade de serviço que podem ser utilizados dentro de uma determinada rede, falar sobre um pouquinho sobre os sistemas celulares e concluindo com considerações finais. Qual foi o cenário de estudo desse trabalho, né? Falar um pouco sobre a arquitetura da internet global e seu funcionamento, alguns possíveis pontos de gargalo atuais e as falhas que podem existir na internet, limitações intrínsecas de tecnologias de acesso fixa e móveis e um pouco sobre protocolos de qualidade de serviços dentro de uma determinada rede. Sobre a internet global, é fato que atualmente a gente percebe cada vez mais novos serviços com valor adicionado que demandam cada vez mais qualidade e velocidade, né? Então, a internet de hoje é muito diferente da internet de alguns anos atrás, onde serviços de vídeo e voz não estavam sendo tão utilizados, né? Então, cada vez mais existe essa gama enorme de serviços de valor adicionado. A internet de hoje também, ela teve esse grande sucesso que é atualmente, né? Graças a um protocolo, né? Então agora entrando um pouquinho em termos, algumas questões técnicas, né? Existe um protocolo chamado protocolo IP, que é Internet Protocol, e esse protocolo é o que está permitindo toda a convergência que existe atualmente, de voz, de vídeo. Então, tudo está migrando para ser sobre IP, né? A gente aproveita também comentando que o IP que está atualmente, ele está sofrendo uma evolução, né? E cada vez mais um protocolo chamado IPv6 está ganhando importância nesse cenário. Mediante, inclusive, ao anúncio feito do esgotamento de endereços IP que ocorreu esse ano. Uma característica desse protocolo é o encaminhamento de pacotes, né? Então, a gente está falando de uma rede onde pacotes são encaminhados. E esses pacotes, eles são encaminhados na internet atual, global, utilizando o mecanismo Best Effort. Basicamente, esse mecanismo Best Effort é um mecanismo onde os pacotes vão para a rede e não tem garantia de entrega, podendo até mesmo ser descartados no meio do caminho. Bom, essa é uma visão arquitetural da internet de hoje. A internet é uma interligação de redes mundiais independentes, né? Então, são chamados sistemas autônomos ou autonomous systems, por isso essa letra AS aqui, né, a sigla. Então, a gente tem aqui, entre uma origem e um destino, várias redes independentes, vários sistemas autônomos independentes, contendo equipamentos e enlaces, interconectando esses equipamentos e interconexões entre os sistemas autônomos. Pode passar. Então, dando um zoom um pouco maior nessa arquitetura, né, a gente tem aqui o lado do usuário, né, onde nós temos a máquina do usuário, um PC, um notebook, a rede interna do usuário, que pode estar sendo um cabo de rede ou até mesmo uma rede sem fio, né? Temos o equipamento aqui que se liga à rede externa, né? Por exemplo, um modem ADSL. A rede externa, que pode ser cabo de cobre, fibra ótica, ou até mesmo uma rede sem fio. Chegando na rede da prestadora, nós temos um concentrador, um agregador, né, onde vários usuários se conectam. E a rede interna aqui da prestadora, onde nós temos os enlaces internos, que ligam os equipamentos, os roteadores internos e os roteadores de borda. E também temos servidores, por exemplo, de DNS, autenticação. Esses roteadores de borda, eles são roteadores que se ligam a outras redes, né, outros sistemas autônomos, que podem ser tanto nacionais quanto internacionais.
Então, existem os enlaces de interconexão aqui, né, nacionais e internacionais. E, por fim, esses sistemas autônomos nacionais e internacionais podem se conectar a outros sistemas autônomos, dessa forma constituindo a internet como um todo. Essa nuvenzinha aqui que está falando de destino nacional e internacional, basicamente está representando o provedor final, né, de acesso, de conteúdo. Então, os provedores de conteúdo, por exemplo, uma página web, eles podem estar conectados tanto a um sistema autônomo nacional quanto ao sistema autônomo internacional. E cada ponto dessa estrutura existe um âmbito, né? Quer dizer, uma premissa. Por exemplo, aqui dentro da rede do cliente, a gente está falando do âmbito do usuário, o âmbito de uma prestadora, toda essa estrutura aqui, todos esses componentes, e fora do âmbito de uma determinada prestadora, outras prestadoras sendo responsáveis por os sistemas autônomos. Cada ponto desse que está informado aqui na figura são possíveis pontos que podem acontecer falhas ou gargalos na rede atualmente. Tá? Então a gente vai passar para o próximo slide, onde eu vou estar falando um pouco dos possíveis problemas que podem acontecer atualmente. Dentro do âmbito do usuário, a gente está falando da máquina, né, ou da rede interna, que problemas que a gente pode ter? A máquina pode estar com hardware antigo, pode ter sistema operacional desatualizado ou configurações com algum problema. A máquina pode ter algum problema de vírus, problema de segurança, né? Robôs, cavalos de Troia, tem uma infinidade de questões aí que podem acontecer de segurança em uma máquina, né? Placas de redes desatualizadas ou antigas, aplicativos de redes também desatualizados ou mal configurados. Em relação a cabeamento, pode ter um cabeamento defeituoso ou mal confeccionado, problema de configuração de equipamentos e também equipamento sobrecarregado ou com defeito. Algumas ações podem ser feitas para melhorar, amenizar essas questões, né? Por exemplo, manutenção de hardware, mantendo sempre atualizado, mantendo atualizado sempre os antivírus ou até mesmo os aplicativos. Em relação ao cabeamento, sempre realizando a manutenção adequada desses cabos e tendo manutenção desses equipamentos em termos de configuração. Isso dentro do âmbito de responsabilidade do usuário, né? O próximo slide, ele começa a mostrar um pouco de problemas que podem acontecer dentro das premissas de uma determinada prestadora, né? Por exemplo, o próprio equipamento que fica dentro da rede do cliente, né? Que é um equipamento que se liga à rede externa, pode ter algum problema de configuração ou até mesmo estar sobrecarregado com algum defeito. Para isso, monitoração desses equipamentos e da configuração são importantes sempre acontecerem, né? Na rede externa, a gente pode ter problema de cabo, né? O cabo pode ser de cobre ou fibra ou até mesmo coaxial. Pode ter algum problema físico. Pode ocorrer interferências e ruídos, no caso do cabo de cobre, e atenuações em fibras. No caso de rede sem fio, obstrução de sinal e sinais interferentes. Algumas ações nesse caso seria monitoração e manutenção do meio físico e uso de distâncias permitidas dentro dos padrões. Em relação ao concentrador, pode ocorrer sobrecarga de processamento e até mesmo um enlace sobrecarregado aqui dentro da rede. Para isso, monitoração desses equipamentos, enlaces e um devido dimensionamento são importantes para amenizar os problemas. O próximo slide mostra um pouco... Você pode mudar, por favor? O próximo slide, ele comenta um pouco dos links internos e dos roteadores, né? Novamente, quando a gente fala de enlace, o enlace sempre pode se tornar sobrecarregado ou poder ocorrer interrupções com alguma queda de link, algum rompimento, né, de cabeamento. A monitoração desses enlaces, o devido dimensionamento, a manutenção desses enlaces e ter caminhos alternativos para os pacotes circularem são algumas ações para amenizar os problemas. Em relação aos roteadores, os roteadores são equipamentos que possuem filas de entrada e saída de pacotes. Então, essas filas elas podem se tornar congestionadas dentro do equipamento. Pode ocorrer sobrecarga de CPU. O sistema operacional do equipamento pode estar com algum bug, né, já que a gente está falando do sistema operacional e o sistema operacional é
um sistema, né, um software, e pode ter defeito de hardware também. Para isso, sempre, né, monitoração de filas, a monitoração da CPU, atualização constante dos sistemas, um dimensionamento adequado, tanto em termos de equipamento quanto em termos de enlaces, e também a manutenção do hardware. Pode continuar. Por fim, dentro do âmbito de uma determinada operadora, a gente fala dos links externos, né, que também pode ter pode estar sobrecarregado e pode ocorrer interrupções. E para isso, monitoração de enlaces, desses enlaces, devido dimensionamento, a manutenção, ter caminhos alternativos e acordos bilaterais em relação entre as partes são muito importantes para que esses problemas sejam amenizados. Pode continuar. Bom, quando a gente extrapola agora, então, as premissas de uma determinada operadora, então, a gente está falando em um outro sistema autônomo, né, em uma outra rede independente, todos esses problemas se repetem. Então, todos esses pontos indicados aqui dentro dessa prestadora são válidos dentro do sistema autônomo nacional ou internacional também, porque eles vão ser constituídos de roteadores, de concentradores e assim vai. Tá? Pode continuar. Por fim, para a gente acabar, finalizar aqui a discussão dos possíveis problemas de pontos de gargalo, a gente fala de servidores, né, que estão, os servidores eles podem ser tanto servidores que servem conteúdo e também servidores que são controladores ou de serviços de rede. Por exemplo, DNS. Um servidor de DNS é um servidor que é responsável pela tradução de um endereço, né, de uma URL, por exemplo, que a gente digita lá no navegador. Ele traduz isso para um determinado endereço IP. E esses endereços IP é o que são responsáveis pelos pacotes irem de um ponto até outro. Então, quando a gente fala nesses servidores, esses servidores são máquinas, né? E eles podem ter problemas também. Por exemplo, configuração, hardware antigo com defeito, sistemas operacionais com algum tipo de problema ou desatualizados. As configurações do sistema operacional também, né, podem ter algum problema. Problemas de segurança, né, algum tipo de ataque que possa vir a ocorrer no servidor. Placas de rede podem estar subdimensionadas. E os elementos dentro da rede de um prestador podem estar com sobrecarga. Algumas ações para que isso possa ser amenizado. Monitoração dos servidores e da rede em si, né? A manutenção desses servidores e da rede. Uma configuração adequada dos serviços dos sistemas e o dimensionamento adequado, tanto de equipamentos quanto de enlaces. Então, esse é um panorama aí da internet como um todo e de alguns pontos, né, que atualmente acontecem de falhas, né? Por favor, próximo slide. Em relação à qualidade de serviço. Atualmente é usual que mecanismos de qualidade de serviço sejam oferecidos dentro de uma rede de uma prestadora para serviços específicos, mais especificamente para serviços corporativos. Então, para a internet global, né, geralmente esses mecanismos de qualidade eles não são usuais. Principalmente para a priorização de aplicações que são de tempo real, voz, vídeo e dados críticos. Tá? Alguns mecanismos que a gente pode citar aqui, que permitem a priorização de tráfego, né, dentro desse mundo IP, que a gente está falando de dados, é o chamado DiffServ 802.1p. Existem outras, né, técnicas, mas, sem entrar em detalhes muito técnicos, são dois exemplos que podem ser utilizados para esse ambiente aqui de serviços específicos, né. Alguns parâmetros que podem influenciar na qualidade das aplicações. A vazão, né, que é a quantidade de dados que circula de um ponto até outro. O atraso, né, quanto tempo que um pacote demora de sair de uma origem até um destino. A perda de pacotes, quantos pacotes, qual que é a porcentagem de pacotes que se perdem no meio do caminho. E a variação de atraso, chamado de jitter também, que é a variação cada pacote tem um determinado atraso, por exemplo, de uma origem a um destino. Se você comparar um pacote com outro, vai existir uma variação desse atraso. Um determinado pacote pode
ter 10 milissegundos de atraso, o outro pode ter 5. Então, existe uma diferença, uma variação desse atraso que é chamado de jitter. Bom, aí a gente pode finalizar a conversa sobre qualidade de serviço fim a fim. Qualidade de serviço fim a fim vista como a necessidade de se ter qualidade entre domínios, né, entre sistemas autônomos. Existem estudos, né, do ITU e do ETF que, por exemplo, através do grupo de estudo 12 do ITU, que oferece recomendações, estão estudando recomendações para que uma qualidade fim a fim seja proporcionada. Então, por favor, próximo slide. Basicamente, era isso que eu tinha para falar a respeito da internet como um todo e de alguns pontos de falha que existem hoje. Agora eu vou passar a palavra para o Jadir, que vai falar um pouco sobre sistemas celulares. Bom dia a todos. O Luciano comentou com relação às limitações da rede IP, rede que envolve comunicação IP, internet, nos vários domínios, vários âmbitos da rede, uma comunicação fim a fim. Agora eu vou procurar mostrar para vocês aqui, focando mais o aspecto relativo a sistemas celulares. Com relação aos sistemas celulares, a qualidade de serviço, é claro, é aplicada à transmissão de dados. Aqui, só para a gente ter uma visão melhor do contexto dos sistemas celulares e a sua evolução, aqui começamos inicialmente com sistemas analógicos aqui no Brasil em 1990, onde havia só transmissão de voz, não havia esse problema de transmissão de dados na época. Começamos com AMPs. Seguindo, sistemas celulares 2G, iniciou a época de sistemas digitais. Em 1997, começou com dados em baixas taxas, em torno de 9,6 kilobits por segundo. Em torno de 2007, aqui no Brasil, começaram a ser implantados os sistemas 3G. Começamos com WCDMA, sendo que os sistemas 3G já conseguiam dados em altas taxas, desde 200 kilobits por segundo a 2 megabits por segundo, no caso do WCDMA. Evoluindo para o 3,5G agora, que já estamos com implantação em 3,5G, onde a gente consegue atingir taxa de dados até 300 megabits por segundo, no caso do LTE, que é a evolução do 3,5G, muitos já dizem como sendo 4G, que deve estar começando a implantação aqui no Brasil, no final desse ano, ano que vem. Com relação à qualidade de serviço, ela está surgindo com a rede 3G. O controle dessa qualidade de serviço dentro da rede celular é possível ser feito através do uso da tecnologia 3G. Essa qualidade de serviço, então, visa uma utilização otimizada do canal de transmissão. De que forma? Compartilhando os recursos de uma forma inteligente. Ou seja, ela identifica a aplicação, se é uma aplicação de voz, de dados, vídeo, por exemplo, que exige dados em altas taxas, e aloca os recursos necessários de acordo com essa aplicação. Com relação à qualidade de serviço fim a fim, da mesma forma como o Luciano explicou aqui, com relação à rede como um todo, que envolve rede fixa, a rede celular também tem os desafios equivalentes, ou seja, a rede de acesso sem fio é uma parte do sistema como um todo, é um sistema autônomo, digamos aqui, né? E para se conseguir a qualidade de serviço fim a fim,
supondo, por exemplo, uma conexão de um terminal origem até um terminal remoto, é necessário que a capacidade de envio da informação através de todas essas redes aqui seja compatível com o serviço requerido pelo usuário. Ou seja, dentro do backbone internet, aqui, por onde passa a comunicação vindo da rede de acesso sem fio origem, é necessário que aqui dentro também tenha os recursos necessários para que essa aplicação utilizada pelo usuário consiga chegar com boa qualidade, passando também depois por essa rede de acesso sem fio, que não necessariamente é a mesma dessa operadora, pode ser uma outra operadora. Ou seja, da mesma forma, então, aqui para a rede móvel, temos esse desafio da manutenção dos recursos necessários para uma adequada qualidade de serviço. Frisando, então, aqui temos que a qualidade de serviço, fim a fim, depende do desempenho de cada uma das redes envolvidas no transporte de informação, desde o terminal do usuário até o dispositivo terminal remoto. Mas, para a rede celular, ainda existem outros desafios. Vou comentar um pouco sobre cada um deles aqui. Primeiro, a rede celular, ela cresce de um modo incremental. Regiões com maior concentração de usuários geralmente são priorizadas e as novas tecnologias vão sendo sobrepostas às antigas, criando-se ilhas de implantação. Aqui, como exemplo, supondo que essa região aqui seja a cidade de Brasília, e supondo que seja atendida por GPRS, que é a tecnologia de transmissão de pacotes, no caso aqui de segunda geração. Com a evolução, essa área da cidade, ela vai ser atendida agora por uma nova tecnologia que vai se somar à tecnologia antiga, ou seja, a antiga GPRS 2G, agora estamos implantando, supondo aqui, uma tecnologia 3G HSPA. Essa implantação, ela geralmente ocorre gradativamente. São alguns bairros, algumas regiões onde há uma demanda maior por dados que são priorizadas. Então, criam-se ilhas de tecnologia. Se um usuário que possui um terminal dual mode, ele estiver dentro dessa região aqui de HSPA, ele vai perceber uma capacidade, um desempenho, um tráfego, quando ele for utilizar um serviço, muito maior. A qualidade de serviço nessa região aqui, azul, vai estar provavelmente muito boa. Quando ele passa para uma área aqui onde não há cobertura HSPA, é GPRS, então, inevitavelmente, por essa tecnologia GPRS não ter a capacidade como o HSPA, inevitavelmente a qualidade de serviço dele vai tender a baixar. Um outro desafio com relação à manutenção de uma qualidade de serviço na rede é quando o usuário se desloca de área. São negociados, quando ele se desloca de uma área para outra, são negociados novos parâmetros de qualidade de serviço. E isso pode implicar numa redução da taxa de transmissão. Provavelmente pode acontecer de a área para onde ele está se deslocando não ter todos os recursos disponíveis. A velocidade em que o usuário está se deslocando, no caso do sistema celular, tem uma influência marcante na qualidade de serviço. A propagação do sinal, a recepção do sinal através do terminal, ela é muito afetada com a variação dos níveis desse sinal. E quando o usuário está se deslocando uma velocidade muito rápida, essa variação ocorre de uma forma muito rápida, que dificulta a recepção e, consequentemente,
na taxa de dados, na latência. Um grande número de usuários conectados simultaneamente reduz o desempenho de cada usuário. Dentro de uma EB, numa estação radiobase, supondo que a estação radiobase tenha um recurso para tráfego, por exemplo, de 2 megabits por segundo. Se houver 10 usuários dentro dessa área de cobertura da EB, esses recursos vão ser divididos para esses 10 usuários, que vão estar fazendo uma média, cada um com 200 kilobits por segundo de serviço. Se o número de usuários passa a ser 2, cada usuário vai ter, em média, 1 megabit por segundo. Então, um grande número de usuários, o número de usuários conectado a uma célula, atendidos por uma EB, tem grande influência. A área de cobertura de uma EB é heterogênea em termos de qualidade de sinal, devido a essas perdas de propagação e outros fenômenos relacionados à propagação do sinal de RF. O sistema celular, para conseguir lidar com esse problema de variação de sinal dentro da área de cobertura, ele utiliza a modulação adaptativa, de forma que ele consegue, com usuários em ótimas condições, uma alta taxa de transmissão. Quando os usuários estão próximos à borda, o sinal é fraco, tem baixas taxas. Aqui com relação à cobertura, fazendo um exercício aqui, um breve exercício, utilizando o sistema HSPA, né? A taxa de transmissão do sistema HSPA, um sistema 3G, é teoricamente até 14 megabits por segundo, isso na camada física. Através de simulação, observou-se que o tráfego de downlink máximo servido por célula é algo em torno de 4 megabits por segundo, ou seja, bem inferior a esses 14 megabits por segundo teórico. Esse HSPA é release 6 do 3GPP, só um detalhe técnico, release 6 do 3GPP utilizando 5 MHz de banda. Próximo, por favor. O usuário que estiver utilizando o serviço nessa área, ele vai perceber uma taxa média em torno de 2,5 megabits por segundo. Próximo, por favor. E na borda da célula, essa taxa pode baixar para menos de 1 megabits por segundo. Então, como aumentar a capacidade de tráfego? Uma opção seria o aumento de número de EBs. Mas isso é preciso ser feito com um planejamento adequado, porque pode aumentar a interferência entre as células, né? E pode, eventualmente, até causar, não desejado, né, o aumento da taxa, mas sim uma diminuição da taxa. A utilização de largura de espectro maior pelos canais também é uma opção para aumentar a capacidade de tráfego. Isso necessita de maior espectro, há um maior consumo de espectro. Utilização de sistema com maior eficiência espectral é também uma opção. É o que está acontecendo com a implantação de novas tecnologias. O LTE, por exemplo, tem uma eficiência espectral bem maior do que o HSPA. Resumindo, então, a nossa apresentação, vamos aqui apontar os principais pontos. A internet global, que o Luciano apresentou, mostrou para vocês que é uma interconexão de várias redes independentes. A velocidade percebida pelo usuário depende de vários fatores em todo o caminho, desde a rede de destino desde a rede de origem até a rede de destino. Tal situação se aplica para usuários com redes de acesso fixas ou móveis. Cada sistema autônomo pode garantir desempenho e qualidade dentro de sua rede, especificamente dentro da sua rede. Não há dificuldade em se garantir a qualidade fim a fim pelo envolvimento de outras redes na comunicação. Mecanismos de QoS são usuais para serviços específicos dentro de uma rede corporativa, principalmente. Há dificuldade em se garantir qualidade de serviço
para no caso de internet de massa. Focando mais aqui com relação aos sistemas celulares, a gente percebeu que, apesar dos sistemas 3G permitirem controle de QoS, há limitações impostas pelas características da rede de acesso sem fio. A manutenção de alta qualidade do QoS em toda a área de atendimento da rede apresenta muitos desafios. Pode haver, então, uma considerável variação na taxa de transmissão na área de cobertura de uma célula, devido às condições de propagação e interferência que estão sujeitas às ondas de rádio. Bom, era isso que a gente tinha para apresentar. Obrigado. Muito obrigado. Aproveito a oportunidade e informo que as palestras estarão disponíveis nos sites, conforme mencionado anteriormente, e que temos uma sala ao lado onde está sendo feita uma transmissão também, na capacidade da sala. Eu informo também que as perguntas, nós teremos ao final do evento um espaço para debate, então as perguntas podem ser direcionadas, feitas em um papel e entregue às recepcionistas. Nesse momento, então, eu convido os senhores Tom Mowat e Maurício Giusti, da PricewaterhouseCoopers, que farão a apresentação do trabalho do Panorama Internacional sobre práticas regulatórias adotadas na avaliação da qualidade de serviço de acesso à internet em banda larga. Muda onde? Só pedir para mudar. Bem, pessoal, bom dia a todos. Obrigado aí pelo convite para poder estar discutindo com vocês um pouco a questão do benchmarking internacional na questão da qualidade da banda larga, né? O momento regulatório de discussão sobre o assunto é bastante importante, bastante intensa, as discussões são bastante intensas. Eu acho que trazer uma perspectiva internacional de como essa questão está sendo tratada em outros países pode ser relevante para a discussão, né? Obviamente, o benchmark nunca é uma coisa que se olha o que está se fazendo fora e se aplica diretamente dentro do país, porque, enfim, temos diferenças e situações específicas dentro do Brasil. Mas é sempre um input importante para o processo de reflexão, né? Bem, basicamente aqui... Pode botar o próximo slide, por favor? Obrigado. Volta mais um, por favor. Bem, a gente fez um estudo... legal. Maravilha. Legal. Bem, a gente fez um estudo de benchmark bastante detalhado, cobrindo 10 países, né? Que são esses países aí: Estados Unidos, Coreia do Sul, Alemanha, Inglaterra, Nova Zelândia, Espanha, enfim, são 10 países que têm um índice de representação bastante importante, que tem já marcos regulatórios bastante desenvolvidos, e para esses países a gente procurou fazer uma análise de como que a questão qualidade de banda larga é tratada, né? A gente vai falar um pouco sobre os principais resultados, e aí, quando a gente entrar um pouquinho mais no detalhe para ver um pouco as questões em cada país, um pouco o aspecto técnico, eu vou convidar o Tom, que é um gerente sênior da Price de Londres, que tem uma experiência bastante grande em telecom e na área regulatória, para comentar a visão geral dessas tendências e também pegar 3 casos específicos aí que a gente pegou desses países para comentar que tem características interessantes, né? Do ponto de vista dos resultados obtidos, né, as principais conclusões, nesses países que nós analisamos, em nenhum mercado foi implementado um sistema de metas de atingimento de padrões de qualidade relacionado à prestação de serviço de banda larga, né? Em lugar disso, o que esses reguladores têm procurado fomentar é um processo de
transparência para consumidores, né? Na grande maioria dos casos, não de forma obrigatória, né? Então, é mais um fomento de que essa transparência aconteça, né? Na questão da banda larga móvel, de forma até mais específica, né? Por ser uma tecnologia mais recente e ainda em processo de desenvolvimento, ainda não foi nada implantado nesse sentido, né? E nem debatido de forma pública entre os reguladores nesses países, né? Na verdade, o racional utilizado pelos reguladores nesses países é um racional muito na linha da autorregulação, né? Onde se fomenta os operadores a disponibilizar informações sobre a qualidade do serviço de banda larga e, com essas informações disponibilizadas, se aumenta a transparência da prestação do serviço e a própria concorrência, o próprio mercado se autorregula, né? Eu acho que esse é um dos principais fatores. Eu acho que o outro fator que implicitamente está relacionado com isso também é a dificuldade dos reguladores conseguir antever avanços tecnológicos que podem estar impactando na questão da medição da banda larga, na medição da qualidade ou até na medição da experiência do usuário da banda larga. Então, acho que talvez esses dois fatores são os principais fatores que estão relacionados aí ao porquê a adoção dessa linha de raciocínio, dessa linha de atuação dos reguladores, né? Além disso, né, os reguladores, eles nesses países, né, o que eles comentaram e que colocam de forma bastante clara nesse sentido, é que essas medidas, né, esses custos incrementais estão relacionados à prestação de um serviço de qualidade de banda larga, é bastante determinante ao processo de definição dessas metas, né? Por exemplo, a questão da qualidade de banda larga no setor móvel ainda não foi discutido, ainda não foi regulamentado nesse sentido. Apenas tem um estudo definido pela Ofcom, né, um estudo onde esse aspecto é tratado, muito em função dos aspectos complexos da medição de qualidade fim a fim, que eu acho que é um pouco o que o pessoal do CPQD comentou há pouco, né? Então, eu acho que dentro desse cenário de medição de banda larga, acho que os principais fatores que a gente tem são esses, né? Eu acho que tem um incentivo muito grande para deixar a qualidade do serviço transparente para o usuário e um processo de fomento nessa área. Eu vou pedir para o Tom agora entrar e comentar um pouco especificamente alguns principais aspectos regulatórios em cada um desses países, né? A gente vai passar de forma um pouco rápida e depois vamos pegar 3 países aí que são um pouco mais, que tem algumas características específicas que a gente poderia estar tratando. Tom, would like to... Bem, a gente vai ter que mudar para o inglês agora. O Tom ficou alguns dias aqui, mas não deu tempo dele aprender português, né? Okay. Well, thank you and good morning. As Mauricio kindly introduced, we have produced some quite detailed studies of the 10 markets indicated. I won't go through the slide in full detail, as I gather will be made available. The principal finding, as was again indicated in the previous slides, is that we've not found direct regulation in the markets that we have studied. By direct regulation in this case, we do refer to standards set by a regulator which are accompanied by sanctions in cases of non-compliance. However, we do note that there are a number of transparency interventions which take a number of different forms, and I shall explain these in more detail. We split what we call the transparency intervention into 3 categories: those of mandatory reporting, a voluntary code of practice, and a third-party intervention. Now, the mandatory reporting is rare. It only occurs in India, as we've discovered, as we've seen in the markets that we've looked at. This is where operators are required to provide a certain level of information.
The voluntary code of practice is obviously in the UK. This is where operators are, they are given a list of parameters that they need to provide, but this is something they are able to sign up to, and we'll discuss this more in one of the case studies. Most common is the level of third-party reporting, where third parties, or indeed the regulators themselves, conduct independent studies looking at the performance levels of the broadband networks. These results are then made public. I think what's sort of most interesting about these findings is that we are seeing that the regulators are leaving the quality of service to be something which broadband networks are able to compete on. They are able to publish their own service and highlight its strengths in order to differentiate themselves in the market. This moves away from the more traditional model of seeking to differentiate on price. We also see that there is a fairly strong variation in the markets we've looked at with regards to the requirements of the submission of measurement indicators. We have actually only found one example of a regulator imposing sanctions on an operator for failing to deliver quality of service, but it's important to state that this is related to more of a consumer protection issue. In these cases, operators were advertising services which were far below what was being delivered. As a result, the measures were taken by the regulator. The majority of markets are more than comfortable to impose broadband-specific advertising and consumer protection laws, and there's actually a fairly widespread publication of information in these markets, which is becoming more and more commonplace as this issue takes hold. The parameters measured, and some of these were discussed in the previous talk, do vary very strongly by market. There is not yet a global standard way in which to report and compare broadband quality of service. We do expect this to homogenize over time as this does become more common, but we are not seeing any particular one pattern. Of course, what is most commonly reported and most commonly discussed is average speed, which is very, very important. But as we start to see the type of content consumed over networks change to video, voice, then issues around jitter and packet loss do become more important. Now, as we are aware that there are strong differences between broadband markets. The Network Readiness Index is an extremely useful measure of this, and it's a way to demonstrate the relative maturity of markets. It deals with competition and many other different aspects. What we've found is that there is no strong correlation between a level of network readiness and the type of regulation, or the strength, let's say, of regulation that is implemented. I think the argument which this is seeking to take away from is that there is one model for developing or emerging markets and one model for mature markets. The approach seems to be quite uniform. So now we present 4 case studies. We've got the UK, New Zealand, and India, and we've also included a brief mention of the US market, but I expect our friends at SAMNOS will provide some more information about that during their talk shortly. So the UK we believe to be perhaps one of the most progressive and certainly the most complete market, and I assure you there's no bias here. We've reviewed the Ofcom model compared with all the others, and we see a number of positives about it. Ofcom have very publicly focused on the disparity between the headline and the advertised speeds and those experienced by the users over the last couple of years. They have very publicly stated the need for greater transparency. So the outcome here is that there is a voluntary code of conduct. Operators and ISPs may choose
to sign up to the reporting system which Ofcom has implemented. Now, this has recently been updated and made more thorough, and I think one of the primary indicators of the strength of this approach is that the operators have started to implement these changes ahead of Ofcom's edicts. We are starting to see improvement in the UK broadband quality of service, though I will place a caveat there, which is that there's a significant amount of network investment. So we are not suggesting that this form of regulation will necessarily increase quality of service, but it is an encouraging sign. The small graphic in the bottom right there is a demonstration of the type of output that this is producing. The subscribers to broadband services are able to enter addresses and receive a speed range from the operator to demonstrate to them what exactly they can be expecting. There's also been evidence reported that this is affecting consumer choice on quite a detailed level. Users of very high bandwidth services, or those which require low jitter or low packet loss, for example, gaming or VoIP, they're making decisions based on this higher level of information which is now available, which I think can only be beneficial for the market. Now, in New Zealand, the situation is slightly different, but there are many similarities. Comcom does not regulate quality of service. This is a fairly common message now. The idea behind their work is that they commission a third party to test the networks at various points. This is essentially a survey approach. There are a set list of parameters which are measured by this third party, and these are published on a biannual, I believe, basis. What is very interesting about this is there is a twofold approach to this publication. There are some which are published as an evolution, so operators are shown either improving or failing to improve on a number of services. However, there are also a number of benchmarks stated by the regulator. These are the levels of performance which they believe the ISPs should be looking to attain. Now, these are not regulated marks. There is no sanction. There is no bad benefit to failing to meet any of these, with the exception of poor publicity. The approach here again appears successful, which is this is a slightly more forceful transparency. However, the quality of service reports from New Zealand indicate that there is an improvement. However, not in all areas, but this is, again, maybe due to a number of other important factors in the New Zealand broadband market. I think that the most important takeaway from the New Zealand example, and the reason we chose to include it, is that the regulator has reported that it is satisfied with this level of regulation. It's satisfied with the impact that it's having on competition, to the extent that it's actually looking to roll back its regulation. We found this to be a unique case so far, but I think it's very telling. So we include the Indian market because, from all appearances, it is by far and away the most strict and has the appearance of full regulation. However, what we've discovered on further investigation is this is really very, very similar to what we're seeing in New Zealand. Operators are required to submit reports, so this is slightly different. In New Zealand, of course, the information is extracted without operator involvement. However, in India, I believe every quarter, they're required to submit a large number of parameters to quite a detailed level of technical specification. There are also a number of benchmarks which the Indian regulator requires these operators to meet. This would appear, as said, to be a formal regulation. However, we have identified no sanctions and no negative consequences for non-complying or the operators who do not take part. They do not report certain metrics. The outcome, as with New Zealand, is one of publication. So these operators are named and shamed, as it were, and these results are available publicly. However, there is a limited amount of effort so far seemingly directed at
informing the general public as to the results of these surveys. Finally, we come to the US. This is a market in the sort of nascent stages of quality of service regulation. It is conducting an inquiry at the moment as to its policies. It is working with Sam knows, as is very well known, and we expect to see some results and some outcomes from this inquiry in the next few months, towards the end of the year, perhaps. The FCC has made very similar comments to Ofcom in the lead-up to its inquiry, stating that there is a greater need for transparency. The survey discovering that 4/5 of consumers in the US had no idea what they were buying, I think caused them some concern. The exact form of what will happen, obviously we don't know yet, but we've not seen any indications that they're going to be moving towards a formal regulation system, which is, I think, for such a large broadband market, I think provides some extra strength to our conclusions. I shall hand back to Mauricio to just close out this presentation. Bem, o que a gente fez também, além de analisar esses 10 países, a gente procurou estender um pouco a amostra e não fazer uma avaliação tão detalhada para ter uma visão um pouco mais de, vamos dizer, de abrangência, né? Então, a gente estendeu a amostra desses 10 países para um número de países que representam 80% dos assinantes de banda larga no mundo, né? E o resultado foi basicamente o mesmo, quer dizer, em nenhum desses países existe uma definição de metas de qualidade definida pelo regulador. A grande maioria deles, o modelo é muito parecido com o modelo que a gente encontra na Inglaterra ou, em alguns casos, o modelo que é encontrado na Nova Zelândia. Dos casos que o Tom comentou, Inglaterra e Nova Zelândia, o regulador de forma explícita comentou que a adoção dessas medidas de transparência acabaram resultando num processo de melhora de qualidade perceptível, né, ou mensurável, ou de alguma forma nesse sentido. E aí, voltando um pouco às conclusões iniciais, aí, eu acho que a questão da transparência tem sido adotada pelo mercado, pelos reguladores, como uma forma de fazer uma intervenção pequena dentro do setor de telecom e procurando atuar de uma forma a fomentar que essa transparência seja um instrumento de você estar gerando uma pressão positiva dentro do próprio setor para que os níveis de qualidade, a satisfação e a qualidade percebida se mantenham em níveis elevados dentro desses países. A questão da tecnologia é uma questão importante, porque além da questão relacionada à evolução tecnológica e a dificuldade de você conseguir definir regulamentos e métricas em sistema de medições, em alguma coisa que evolui e avança de forma muito rápida, existe também toda a complexidade que o CPQD mostrou um pouco anteriormente, em que, em alguns casos, reguladores também comentam da dificuldade de se criar métricas para se medir, por exemplo, qualidade percebida num serviço que tem uma cadeia de envolvimento aí de uma série de elementos, né? Então, acho que em linhas gerais é isso. O benchmark, como eu comentei, eu acho que é um elemento a mais num processo de discussão, né? Eu acho que é sempre interessante escutar e ouvir o que outros países estão fazendo em termos de desenvolvimento nessa área. E, obviamente, a gente tem que analisar isso sempre com o devido cuidado com as características que a gente tem localmente. Mas acho que, em resumo, acho que é isso. A gente tem esse estudo aí que acho que depois vai ser disponibilizado aí pelo Cine Telebrasil. Se alguém quiser ter mais acesso, para cada um desses países aí tem uma visão e um detalhamento muito maior também. Então é isso aí, pessoal. Obrigado e a gente está à disposição aí para qualquer dúvida. Eu agradeço, então, ao Maurício e ao Tom, e reforço que, ao final do evento, teremos um espaço reservado para o debate. Então, nesse momento, eu convido a todos para o coffee break, 20 minutos. Eu reforço mais uma vez que nós temos uma sala aqui ao lado, onde estamos fazendo uma transmissão
do evento. Através do qual saúdo todos os demoleiros, Nilson Grão-Mestre, primeiro grande vigilante, através dos quais saúdo todas as autoridades maçônicas presentes, apesar dos irmãos Greg, Frank, Steven. Vocês podem imaginar o bem que estão praticando